Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Estamos de volta depois de uma noite de ontem com muito futebol aqui na tela da TV Leste Record com o nosso MG Record. E abrimos esta edição trazendo informações sobre o caso Lucas Baldou, o empresário de Teófilo Otoni, morto a tiros no mês de abril do ano passado. A Polícia Civil apresentou um homem apontado como principal suspeito de cometer o crime. Fantoni Peço e Christian Soares trazem os detalhes agora na reportagem. Após 10 meses em fuga, 5 mandados de prisão em aberto, esse homem chegou à delegacia escoltado por policiais civis. Ele é o principal suspeito pela morte do comerciante de veículos Lucas Baldou, em abril do ano passado. Ele também tem envolvimentos com outros crimes. O delegado diz que a prisão do investigado era questão de honra para a polícia. Esse indivíduo, ele era um dos alvos prioritários aqui no âmbito do 15º Departamento. Ele tinha um envolvimento direto naquele homicídio de 2025, ali no mês de abril, a vítima Lucas Baldou, e ele também era alvo aqui de várias investigações levadas a cabo pela furtos e roubos, em que eram investigados aí diversos crimes, né? Ele estava envolvido em receptação, organização criminosa, adulteração de veículos. Então, nos últimos meses, o 15º Departamento destacou uma equipe específica para localizá-lo e capturá-lo, chefiados pelo Dr. Eduardo Gil. Com o suspeito foram apreendidos 5 celulares, quase 40 munições calibre 38 e uma carteira de identidade falsa. Nela, o foragido se apresentava como Edmar Souza Lima. Várias delegacias de Teófilo Otoni se concentraram e esforçaram para prender o fugitivo. As equipes especializadas no âmbito do 15º Departamento continuaram com seus inquéritos, com as investigações sobre todos os crimes que esse indivíduo cometia, mas houve um trabalho específico de uma equipe destacada para localizá-lo, uma vez que pesava contra ele 5 mandados de prisão, aqui das delegacias de homicídio, de furtos e roubos, e ele ainda estava foragido. O comerciante de veículos Lucas Baldou foi atraído à zona norte de Teófilo Otoni, onde embarcou em um carro. Ele foi levado para a zona rural de Poté e assassinado. O corpo dele foi jogado no meio da mata. À época, as investigações apontaram os suspeitos pela execução e planejamento da trama. O crime foi em abril de 2025. A partir do momento que nós tivemos algumas informações mais precisas, inclusive de GPS pela nossa investigação, nós tivemos o local exato. Então, nós contamos naquele momento com a participação da equipe da Polícia Civil de Malacaxeta, que foi até o local e em menos de 1 hora localizou esse corpo às margens de uma estrada de vicinal, ali na zona rural, que na verdade é região limítrofe com Malacaxeta, porém pertence ao município de Poté. Existem 3 regiões, Poté, Ladainha e Malacaxeta. Porém, o corpo, de acordo com a coordenada geográfica, ele foi localizado no distrito pertencente a Poté. De acordo com a polícia, mesmo foragido após a morte de Lucas Baldou, o investigado continuava as atividades comerciais com veículos. A equipe que foi empenhada na localização e arrecadação desse foragido da justiça, ela se deslocou para a cidade de Ponta dos Volantes, onde tínhamos informações precisas que lá estaria homiziado, né, fugindo da força policial, para ali continuar, como foi bem empregado aí pelo Dr. Amauri, continuar na prática de condutas criminosas. Então, após certificarmos que realmente seria aquele local, o ambiente que ele teria escolhido para homiziar-se e não ser alcançado, nós para lá deslocamos, fizemos um serviço de observação no imóvel e após a gente certificar que seria o veículo dele que teria adentrado aquele imóvel de forma bem descaracterizada para não chamar a atenção, é que nós decidimos para fazer a abordagem policial àquele ambiente e combinamos aí com a localização dele no último andar
de um imóvel com 3 andares. Após 10 meses de investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar o prédio onde o foragido estava escondido no centro de Ponta dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha. Com a ajuda da PM, o local foi cercado e aí ele foi preso, graças a uma ação que preservou a integridade, a segurança dos moradores, dos policiais e também do alvo da ação. O delegado Eduardo Gil diz que o maior obstáculo para a prisão do investigado foi o sistema de segurança que ele montou no prédio onde morava há 5 meses. Então ele estava lá no último andar, justamente tem uma vista privilegiada da cidade, consegue observar entrada e saída de veículos, principalmente de viaturas policiais, então ele tinha esse privilégio. Então é um lugar de difícil observação e de difícil monitoramento, mas a gente conseguiu um local um pouco mais distante do cenário dos fatos para justamente fazer esse monitoramento e idealizar as nossas ações. Apesar dos 5 mandados de prisão por crimes como homicídio, organização criminosa, adulteração de veículos, o foragido permaneceu em Ponta dos Volantes, supostamente com a ajuda de parentes, segundo as investigações. Pelos levantamentos que foram feitos tanto pela equipe de homicídios e pela equipe de furtos e roubos, de repressão a furtos e roubos, é que naquela região ele tem familiar. O pai dele reside na zona rural de Ponta dos Volantes, então seria para ele um local seguro, para ficar próximo a esse parente, e de quem ele receberia, acreditamos, apoio para não ficar tão distante de todos os demais familiares que moram aqui em Teoflotone. Sobre a morte de Lucas Baldo, com quem tinha negócios, o investigado negou envolvimento no crime. Olha, não importa a quantidade de provas que você apresenta para um autor, nessa circunstância, ele sempre vai negar a autoria do crime. Quando não nega por completo, ele parcialmente atribui a si pouca participação na conduta ilícita. Nesse caso específico do crime de homicídio, vai competir a unidade policial da doutora Érica, que está à frente dessas investigações, descortinar essas situações, esses novos elementos que podem ser trazidos por ele, da participação ou não neste crime de homicídio. Lembrando que o crime já foi apurado, já existem diversas provas, testemunhas prestaram bastante informações precisas e a negativa dele faz parte do cenário dele.